Ele sentou-se naquele café e declarou que a sua futura esposa seria loira, delicada e perfeita, uma mulher que se encaixava no plano que ele passara 34 anos a construir. Depois ela passou, num vestido vermelho, e cada palavra morreu na sua garganta. Ela era negra, confiante, e tudo o que ele jurara nunca querer, mas o seu coração tinha outros planos. Quando a mãe dele descobriu, organizou um jantar com a sua ex-namorada aceitável, e os sussurros no escritório tornaram-se maliciosos. Ele tinha uma escolha: proteger a sua reputação e perder a mulher que o fazia esquecer-se de respirar, ou deitar abaixo tudo o que construíra por um amor que a sociedade lhe dizia ser errado. O que ele fez a seguir chocou toda a gente, incluindo-a a ela. Subscreva e comente abaixo se alguma vez teve de escolher entre o que as pessoas esperavam e o que o seu coração exigia, porque esta história está prestes a provar que as melhores histórias de amor são aquelas que destroem os seus planos. O sol da manhã sentia-se quente no rosto de Ethan Cole enquanto ele estava sentado na sua mesa preferida na esplanada do café. A Rua da Prata estava movimentada, mas ainda não era demasiado barulhenta. Ele gostava de vir aqui antes do trabalho. A bica era boa, e o seu amigo Mark fazia-o sempre rir. Então, deixa-me ver se percebi bem, disse Mark, sorrindo por cima da chávena. Tens uma lista inteira? Ethan encolheu os ombros, tentando não sorrir. Não é uma lista, apenas preferências. Mark recostou-se na cadeira. Então, continua. Como é a esposa perfeita para Ethan Cole? Ethan sabia que Mark estava a provocá-lo. Eram amigos desde a faculdade e agora trabalhavam no mesmo gabinete de arquitetura. Mark sabia como Ethan planeava tudo, os seus projetos, o seu apartamento, até a sua rotina matinal. Fazia sentido ter uma ideia sobre o casamento também. Loira, disse Ethan, contando pelos dedos. Delicada, discreta, alguém que se encaixe bem com a minha família. Alguém que compreenda como as coisas funcionam. Como as coisas funcionam? Mark riu. Amigo, tu fazes parecer que estás a projetar um edifício. Eu projeto a minha vida da mesma forma que projeto edifícios, disse Ethan. E ele falava a sério. A estrutura importava, a ordem importava. Não há nada de errado em saber o que se quer. E a Renée? Ela é loira e delicada. Ethan mexeu-se na cadeira. Renée era a sua namorada intermitente. Ultimamente, mais intermitente do que namorada. Ela parecia perfeita no papel. Elegante, de boa família, sempre vestida impecavelmente. A mãe dele adorava-a, mas algo parecia faltar. A Renée é normal, disse ele baixinho. Isso não é exatamente um grande elogio. Antes que Ethan pudesse responder, ele viu-a. Uma mulher passou pela mesa deles, movendo-se com o tipo de confiança que fazia as pessoas olhar duas vezes. Ela usava um vestido vermelho que capturava a luz do sol. A sua pele era de um castanho profundo, suave e radiante. O cabelo era natural, apanhado de uma forma que mostrava o seu rosto. Maçãs do rosto proeminentes, lábios cheios, olhos que pareciam notar tudo. Ela não era delicada, era impressionante. As palavras de Ethan morreram na sua garganta. Ele esqueceu o que estava a dizer. Esqueceu que Mark estava sentado ali mesmo. Ele apenas a viu caminhar pela calçada, o vestido vermelho balançando ligeiramente, até que ela virou a esquina e desapareceu. Ethan, estás na lua? Ele piscou os olhos e olhou para Mark, que estava a sorrir como se tivesse acabado de ganhar a lotaria. Pois tanto para loira e delicada, não é? Disse Mark. Eu não estava. Ethan sentiu o calor subir-lhe pelo pescoço. Teu só estava... Paraste de falar a meio da frase, meu. A tua boca estava literalmente aberta. Não estava. Estava. Mark ainda estava a sorrir. E nem reparaste quando te fiz uma pergunta. Ethan agarrou o café e deu um gole longo, embora estivesse demasiado quente. Ele não sabia o que tinha acabado de acontecer. Já tinha visto mulheres bonitas antes. Isto não deveria ser diferente. Mas era. Esquece, murmurou ele. Mark apenas riu. Naquela noite, Ethan não conseguia concentrar-se. Sentou-se à sua mesa de desenho em casa, tentando terminar os esboços para uma reunião com um cliente no dia seguinte. Mas o lápis continuava a parar. A sua mente continuava a divagar. Ele continuava a ver vermelho. Vestido vermelho. Pele morena. Aquele andar confiante. Ele abanou a cabeça e tentou novamente. Linhas no papel. Medidas. Era nisto que ele era bom. Isto fazia sentido.
Mas 1 hora depois, mal tinha desenhado alguma coisa. Finalmente, ele desistiu e abriu o portátil. Tinha ouvido o empregado do café dizer-lhe algo. Um nome, Brooke, e algo sobre organização de eventos. Ele digitou, Organizadora de Eventos Lisboa Brooks, na barra de pesquisa. Vários resultados apareceram. Ele clicou uma página de negócios para uma empresa local de organização de eventos. Lá, nas fotos da equipa, ele encontrou-a, Danielle Brooks, coordenadora de eventos. A sua foto profissional mostrava-a num blazer azul escuro, sorridente, mas séria. Ela parecia tão impressionante na foto como na rua. Ele leu a sua biografia. Licenciada pela Faculdade de Belas Artes do Porto, especializada em eventos corporativos e galas de beneficência. Recentemente regressada a Lisboa. O seu telemóvel vibrou. Uma mensagem de Mark. Ainda a pensar nela. Ethan franziu a testa e respondeu. Quem? Anda lá, meu. Vestido vermelho. Parecias que tinha sido atropelado por um caminhão. Apenas curioso. É tudo. Claro, curioso. É por isso que provavelmente estás a espiar as redes sociais dela agora. Ethan pousou o telemóvel sem responder. Ele não estava a espiar. Estava apenas curioso. Mark tinha razão nessa parte. Ele fechou o portátil e olhou para os seus esboços inacabados. Isto era estúpido. Ele nem a conhecia. Era uma estranha que tinha passado por ele na rua. Ele tinha um plano. Ele tinha um tipo. Isto não se encaixava. Mas quando finalmente foi para a cama, perto da alvorada, ele sonhou em tons de vermelho. Na manhã seguinte, Ethan entrou no edifício do gabinete, sentindo-se cansado, mas tentando parecer alerta. Tinha um café numa mão e a sua mala do portátil na outra. Os corredores fervilhavam de energia. Grande dia, disse a sua colega Jenny ao passar por ele. O planeamento da gala começa hoje. Certo, a gala de beneficência. O gabinete deles ia organizá-la em 6 semanas. Um enorme evento para a comunidade artística da cidade. O Sr. Macedo, chefe de Ethan, falava nisso há meses. Era suposto atrair grandes clientes. Ethan dirigiu-se à sala de reuniões. Várias pessoas já lá estavam, incluindo Mark, que lhe lançou um olhar cúmplice. Ethan ignorou-o. O Sr. Macedo estava à cabeceira da mesa, parecendo tão importante como sempre. Era um homem de baixa estatura, que compensava com fatos caros e uma voz retumbante. Muito bem, pessoal, disse o Sr. Macedo. Esta gala precisa de ser perfeita. Vamos contratar uma organizadora de eventos profissional para a gerir. Ela vem muito recomendada. Deve estar a chegar a qualquer momento. Ah, ali está ela. A porta da sala de reuniões abriu-se. Ethan sentiu o estômago revirar-se. Danielle Brooks entrou vestindo um fato cor de creme e carregando uma pasta. Ela parecia profissional, composta completamente no controlo. Quando seus olhos percorreram a sala e se pousaram nele, uma sobrancelha levantou-se ligeiramente. A todos, disse o Sr. Macedo, esta é Danielle Brooks. Ela vai coordenar a gala conosco. Obrigada por me receberem, disse Danielle. A sua voz era suave, confiante. Estou ansiosa por trabalhar com todos vós. Ela sentou-se em frente a Ethan. Os olhos deles encontraram-se por apenas 1 segundo. Ela não sorriu, mas havia algo na sua expressão. Divertimento, talvez. Como se achasse a situação engraçada. Ethan sentiu o rosto aquecer. Ele tentou concentrar-se nas suas notas, mas estava completamente consciente da presença dela do outro lado da mesa. Mark deu-lhe um pontapé por baixo da mesa. Ethan não olhou para ele. A reunião arrastou-se. O Sr. Macedo falou sobre o local, a lista de convidados, a importância de impressionar potenciais clientes. Danielle tomou notas e fez perguntas inteligentes. Ela sabia claramente o que estava a fazer. Quando a reunião terminou, as pessoas saíram. Ethan arrumou as suas coisas lentamente, esperando evitar qualquer conversa constrangedora. Mas Mark agarrou-lhe o braço. Destino, sussurrou Mark. O universo está literalmente a atirá-la para ti. Para, murmurou Ethan. Vais trabalhar com ela durante 6 semanas. Profissionalmente. Claro, profissionalmente. Mark deu-lhe umas palmadas no ombro. Boa sorte com isso. Na tarde seguinte, tiveram outra reunião sobre a gala. Desta vez foi menor. Apenas Ethan, Danielle, o Sr. Macedo e 2 outros membros da equipa. Danielle apresentou as suas ideias de decoração. Tinha painéis de inspiração com cores ricas, iluminação dramática e arranjos florais ousados. Tudo parecia elegante.
mas também vivo, vibrante. Demasiado, Ethan ouviu-se a dizer. Todos olharam para ele. O que quer dizer? Perguntou Daniele calmamente. É demasiado ousado. Os nossos clientes esperam sofisticação, não espetáculo. Ele não sabia por que estava a ser crítico. As ideias dela eram realmente boas, mas algo o fez contestar. Sofisticação e ousadia não são opostos, disse ela. A sua voz manteve-se firme, mas os seus olhos desafiaram-no. As pessoas lembram-se de eventos que arriscam. O seguro é esquecível. O seguro é profissional. O seguro é aborrecido. O senhor Macedo pigarreou. Bem, vamos dar uma olhada em algumas alternativas. A reunião continuou, mas o ar sentia-se diferente agora. Tenso. Ethan continuou a argumentar pequenos pontos. Daniele continuou a responder com graça e lógica. No final, ele sentiu-se tolo. Ela estava claramente certa na maioria das coisas, e ele tinha sido apenas difícil. Mark encostou-o à parede depois, no corredor. O que foi aquilo? Perguntou Mark. O quê? Contestaste basicamente tudo o que ela disse. Estava a dar um feedback profissional. Mark riu. Meu, és péssimo nisto. Estás atraído por ela, então estás a agir como um idiota. Clássico mecanismo de defesa. Eu não estou... Estás. E ela é demasiado inteligente para cair nessa. Mark abanou a cabeça. Se realmente gostas dela, tenta ser simpático. Ethan abriu a boca para argumentar. Depois parou. Mark tinha razão. Ele tinha estado na defensiva porque ela o deixava nervoso, porque ela não se encaixava no seu plano, e isso o assustava. Ele tinha passado a vida inteira a construir estrutura. Ela parecia um caos bonito. Mas ainda assim, na manhã seguinte, Ethan estava atrasado, adormecera, provavelmente porque passara metade da noite a pensar na reunião, na forma como agira nela. Ele apressou-se pelo corredor do edifício do escritório com o café e a pasta, verificando o telemóvel em busca de mensagens. Ele não a viu a virar a esquina. Colidiram. O café voou por todo o lado, principalmente na sua camisa. Oh, meu Deus, disse Daniele, com os olhos arregalados. Desculpe imenso. Ethan olhou para a mancha castanha a espalhar-se pela sua camisa social branca. Depois, olhou para ela. Ela tinha a mão sobre a boca, claramente horrorizada. E então, ela começou a rir. Não um riso maldoso, um riso genuíno, incontrolável. Desculpe, disse ela novamente, ainda a rir. Você só... O olhar na sua cara... Ele não conseguiu evitar. Começou a rir também. Acho que mereci isso depois de ontem, disse ele. Você foi um pouco duro. Ela agarrou guardanapos de uma mesa próxima e começou a dabá-los na camisa dele. Depois parou abruptamente, percebendo que o estava a tocar. Desculpe, aqui. Ela entregou-lhe os guardanapos. Os dedos deles roçaram. Eu estava na defensiva, admitiu ele. As suas ideias eram boas. Eu não sei. Não estava a ser profissional. Não estava. Mas ela sorriu quando o disse. Embora eu suponha que sou demasiado ousada para o seu tipo delicado. De qualquer forma, ele congelou. Ela o tinha ouvido naquela manhã no café. Ela tinha estado perto o suficiente para ouvir a sua estúpida conversa com Mark. O seu rosto ficou quente. Você ouviu aquilo? Ouvi. Ela inclinou a cabeça, estudando-o. Está tudo bem, toda a gente tem preferências. Só fico contente por estarmos a trabalhar juntos profissionalmente, onde as preferências não importam. Certo, profissionalmente. Aqui. Ela tirou uma caneta tira-nódoas da mala. Para a camisa. Você anda com isso? Organização de eventos. Ficaria espantado com o que eu ando a carregar. Ela olhou para o relógio. Tenho de ir a uma reunião com um fornecedor. Vemo-nos mais tarde? Sim, mais tarde. Ela afastou-se, e ele ficou ali no corredor com a camisa arruinada e a caneta tira-nódoas dela, sentindo-se como se tivesse sido atingido por algo muito maior do que uma chávena de café. Eles acabaram juntos na copa, ambos à espera que a máquina de café terminasse. Ethan tinha vestido uma camisa sobressalente que guardava no seu gabinete. Estava amarrotada, mas pelo menos estava limpa. Melhor, disse Daniele, acenando com a cabeça para a camisa. Graças a si. Eu causei o problema. É o mínimo que podia fazer. Eles ficaram em silêncio confortável por um momento. Depois ela perguntou, então, o que o levou à arquitetura? A pergunta surpreendeu-o. O meu pai, ele era construtor, não arquiteto, apenas construção. Mas ele costumava levar-me às obras quando era criança.
Adorava ver as coisas passar de plantas a edifícios reais. Isso é bonito. E você? Organização de eventos? Gosto de criar momentos, disse ela simplesmente. Pegar na visão de alguém e torná-la real. Há algo mágico em ver as pessoas entrar num espaço que criei e observar os seus rostos iluminarem-se. Isso é o que eu adoro na arquitetura também, ele ouviu-se a dizer. Criar espaços onde a vida acontece. Ela sorriu para ele. Um sorriso real desta vez, caloroso e genuíno. Talvez não sejamos assim tão diferentes, disse ela. Talvez não. A máquina de café apitou. Ambos estenderam a mão ao mesmo tempo. As mãos tocaram-se. Nenhum deles as afastou imediatamente. Você primeiro, disse Ethan baixinho. Ela serviu o café e ele observou-a adicionar natas e açúcar. Ele notou as pequenas coisas, como ela batia com a colher na borda exatamente 3 vezes, como ela soprava no café antes de dar um gole, como os seus olhos se fechavam brevemente como se estivesse a saboreá-lo. O quê? Perguntou ela, apanhando-o a olhar. Nada. Apenas, você é muito precisa. Quem o diz é quem o é. Ela levantou ligeiramente a chávena. Vemo-nos na reunião da tarde? Sim. Vou tentar não criticar tudo o que disser desta vez. Isso seria bom. Ela saiu e ele ficou ali sozinho na copa, sentindo-se mais vivo do que em anos. O que não fazia sentido. Eles tinham acabado de falar sobre café e trabalho, mas de alguma forma parecia mais. Ao almoço do dia seguinte, Ethan já tinha ouvido os sussurros. Ele estava no corredor, fora da copa, quando ouviu 2 colegas a falar lá dentro. Ele reconheceu as suas vozes. Carol e Tim da contabilidade. Viram a maneira como ela se veste? Carol estava a dizer. Aquela organizadora de eventos, tão vistosa. Ela provavelmente só está a tentar chamar a atenção, disse Tim. Sabes como são algumas pessoas? Entram e fazem uma cena, flertam com toda a gente. Ela estava definitivamente a flertar com o Ethan ontem. Viu-os juntos na copa. Ethan sentiu a mandíbula apertar-se. Estavam a falar da Danielle. E estavam completamente errados. Ele empurrou a porta. Carol e Tim saltaram, calando-se. Danielle Brooks é uma profissional, disse Ethan firmemente. Ela está aqui para fazer um trabalho e está a fazê-lo bem. Melhor do que bem, na verdade. Ela é provavelmente a organizadora de eventos mais qualificada de Lisboa. Não queríamos dizer, Carol começou. Ela não é vistosa, ela é confiante. Há uma diferença. Ele olhou para ambos firmemente. E ela não estava a flertar. Estávamos a ter uma conversa normal sobre trabalho. Talvez vocês devessem concentrar-se no vosso próprio trabalho em vez de inventar histórias. Ele saiu, sem esperar uma resposta. O coração batia-lhe forte. Ele normalmente não confrontava as pessoas assim. Preferia ficar fora dos dramas do escritório. Mas ouvi-los falar da Danielle daquela maneira tinha feito algo estalar dentro dele. Ele virou a esquina e quase esbarrou nela. Danielle estava ali, pasta na mão, olhos arregalados. Ela tinha o ouvido a defendê-la. Por um momento, nenhum dos 2 falou. Obrigada, disse ela finalmente. A sua voz era suave, quase surpreendida. Eles estavam errados. Mesmo assim, não precisava de fazer isso. Sim, precisava. Eles ficaram ali no corredor, perto o suficiente para ele sentir o seu perfume. Algo leve e floral. Os olhos dela procuraram o rosto dele, como se ela estivesse a tentar decifrá-lo. Por quê? Perguntou ela baixinho. Porque você merece respeito, disse ele. E porque o que eles disseram não era verdade. Ela sorriu então. Pequeno, mas real. Você é surpreendente, Ethan Cole. Surpreendente bom ou surpreendente mau? Eu avisarei. Ela passou por ele, mas não antes de lhe apertar o braço rapidamente. Foi apenas um toque, quase nada. Mas ele sentiu-o muito depois de ela ter ido embora. Naquela noite, toda a gente já tinha saído do escritório. Ethan estava sozinho, ou assim pensava, a terminar alguns esboços. Depois, ouviu movimento no corredor. Encontrou Danielle na sala de reuniões, rodeada de amostras de tecido e fotografias, a trabalhar nos designs finais da gala. Ainda está aqui, disse ele da porta. Ela levantou a cabeça, afastando o cabelo do rosto. Parecia cansada, mas determinada. Podia dizer o mesmo de si. Importa-se se eu ajudar? Ela hesitou, depois gesticulou para a cadeira em frente à sua. Claro, trabalharam em silêncio por um tempo, a organizar opções, a fazer anotações. Parecia fácil, natural.
como se já tivessem feito aquilo antes. Então as luzes apagaram-se. Escuridão total. Ótimo, murmurou Daniele. Simplesmente ótimo. Deve ser um problema no circuito elétrico, disse Ethan. Ele procurou o telemóvel, ligou a lanterna. Há uns candeeiros no armário de arrumos, vou buscá-los. Ele trouxe 2 candeeiros a pilhas e eles montaram-nos na mesa. A luz quente fez a sala parecer mais pequena, mais íntima. Isto até é agradável, disse Daniele, olhando em redor. Como se estivéssemos a trabalhar à luz de velas. Romântico, disse Ethan, e imediatamente se arrependeu. Mas ela apenas riu. É isso que estamos a fazer? Romance? Não. Eu quero dizer... Eu não quis dizer. Relaxa, Ethan. Estou a brincar. Voltaram ao trabalho, mas o ambiente tinha mudado. Mais suave agora, mais pessoal. Posso perguntar-lhe uma coisa? Disse Ethan depois de um tempo. Depende da pergunta. Por que é que regressou a Lisboa? Ela ficou em silêncio por um momento. As suas mãos pararam nas amostras de tecido. Eu estava noiva, disse ela finalmente, de um homem no Porto. Estávamos juntos há 3 anos. Achei que estávamos a construir uma vida juntos. O que aconteceu? Descobri que ele me estava a esconder da família dele. Não literalmente a esconder. Ele falou-lhes de mim, mas nunca me levou a eventos familiares. Nunca publicou fotos nossas juntos. Tinha sempre uma desculpa. Ela respirou fundo. Depois a mãe dele veio à cidade e ele pediu-me para não ir ao jantar porque ela ainda não estava pronta para me conhecer. Depois de 3 anos, Ethan sentiu a raiva subir-lhe no peito. Porque você é negra. Porque sou negra, confirmou ela baixinho. Ele jurou que não era por causa disso. Disse que a família dele era apenas tradicional. Mas eu sabia, e percebi que se ele não conseguia defender-me então, nunca o faria. Então foi embora. Então fui embora. Voltei para casa. Recomecei. Ela olhou diretamente para ele. Não serei o segredo de ninguém novamente, Ethan. Não serei a mulher que alguém tem vergonha de amar. O peso das suas palavras assentou entre eles. Não deveria ser, disse ele. Qualquer um teria sorte em tê-la. Ela estudou à luz do candeeiro, a sua expressão indecifrável. Teriam? A pergunta pairou no ar. Ethan sabia o que ela estava a perguntar, o que ela realmente estava a perguntar. Antes que ele pudesse responder, as luzes voltaram a acender-se. Ambos piscaram os olhos na súbita claridade. O encanto desfeito. Daniele rapidamente arrumou as suas coisas. Devo ir. É tarde. Daniele, obrigada pela sua ajuda esta noite. Ela deu-lhe um sorriso polido, mas ele podia ver as barreiras a erguerem-se novamente. Até amanhã. Ela saiu, e Ethan sentou-se sozinho na sala de reuniões demasiado iluminada, sabendo que tinha acabado de perder algo importante. Tivera uma oportunidade de lhe dizer a verdade, que sim, estava atraído por ela, que ela o fazia questionar tudo o que ele pensava querer, que ela o assustava e o excitava em igual medida, mas ele hesitou, e ela notou. Ele arrumou as suas coisas e conduziu para casa por ruas vazias, pensando em segredos e coragem e na mulher de vermelho que tinha entrado na sua vida e a tinha virado do avesso. O telemóvel vibrou. Uma mensagem da mãe dele. Brunch de sábado. Não te atrases. Precisamos de falar sobre o teu futuro. Ethan fechou os olhos e encostou a cabeça ao volante. O seu futuro, o seu plano, a sua vida perfeita. Tudo parecia tão claro há uma semana. Agora, ele já não tinha certeza de nada. A manhã de sábado chegou demasiado rápido. Ethan parou em frente à casa da mãe, no bairro histórico. A casa senhorial, imponente e perfeita, tal como a própria Lydia Cole. O jardim estava impecável. As portadas estavam acabadas de pintar. Tudo no seu lugar. Ele ficou no carro por um momento, a recompor-se. A mãe dele tinha boas intenções. Ele sabia disso. Ela criara-o sozinha depois da morte do pai. Trabalhou arduamente para lhe dar oportunidades. Mas também lhe ensinara que a imagem importava, que as pessoas te julgavam por quem escolhias ter ao teu lado. Ele acreditara nela. Construíra toda a sua vida em torno disso. Agora, ele já não tinha tanta certeza. A porta da frente abriu-se antes que ele a alcançasse. Estás atrasado, disse Lydia, mas sorriu e beijou-lhe a bochecha. 5 minutos. Ainda assim atrasado. Ela conduziu-o para dentro. Fiz o teu favorito. Panquecas de mirtilo. A mesa da sala de jantar estava posta para 2. Música clássica tocava suavemente ao fundo. Tudo elegante e com etiqueta.
Comeram e trocaram conversas de circunstância. O trabalho dele, o clube de leitura dela, a coscovilhice do bairro. Depois Lídia pousou o garfo e olhou-o diretamente. Como estão as coisas com a Renée? Ethan sentiu um aperto no estômago. Bem. Apenas bem? Estamos a ir com calma. Demasiado calma. Lídia pousou o guardanapo nos lábios. Querido, tens 34 anos. A Renée é uma rapariga maravilhosa. Boa família, boa formação. Daria uma excelente esposa. Mãe, não te estou a tentar pressionar. Só quero que sejas feliz. Estendeu a mão pela mesa e apertou a dele. E que tenhas a vida arrumada. Trabalhas tanto. Mereces uma companheira que entenda a vida que construíste. Ethan pensou nas palavras de Daniele. Não serei o segredo de ninguém. E se eu conhecesse outra pessoa? Ouviu-se perguntar. O sorriso de Lídia apertou-se ligeiramente. Outra pessoa? Hipoteticamente. Bem, ela retirou a mão. Suponho que isso dependa de quem seja essa pessoa. Encaixa-se na tua vida? Entende o que é esperado? E se ela for diferente do que é esperado? A mãe observou-o. Era uma mulher inteligente. Lia nas entrelinhas. Diferente como? Perguntou com cautela. Ethan quis contar-lhe. Quis dizer o nome de Daniele, mas sentia um nó na garganta. Deixa lá, disse ele. A Renée e eu estamos bem. A mentira tinha um sabor amargo. Lídia relaxou. Ótimo. Na verdade, estava a pensar. Devíamos convidá-la para jantar na próxima semana. Os três. Claro. Parece-me bem. Outra mentira. Saiu 1 hora depois, sentindo-se pior do que quando chegara. Sentou-se no carro e pegou no telemóvel. Escreveu uma mensagem para Daniele, depois apagou-a. Escreveu outra. Apagou essa também. O que diria ele? Finalmente sussurrou o nome dela para o carro vazio. Daniele. Só de o dizer parecia que estava a quebrar uma regra. A manhã de segunda-feira trouxe notícias inesperadas. Ethan entrou no escritório do Sr. Heller para o que pensava ser um ponto de situação de rotina. Em vez disso, encontrou Daniele já lá com um ar frustrado. Ah, Ethan. Que bom, disse o Sr. Heller. Temos uma situação. O espaço fez uma reserva dupla para os nossos dias de inspeção. A única forma de manter o nosso cronograma é que tu e a Sra. Brooks coordenem a inspeção final juntos. 3 dias, a começar amanhã. 3 dias? Perguntou Daniele. Isso é um problema? Ethan observou o rosto dela. Ela olhou para ele, depois de volta para o Sr. Heller. Não, disse ela. Sem problema. Excelente. Ethan, tratas da avaliação estrutural. Sra. Brooks, finaliza a disposição da decoração. Trabalhem juntos, mantenham-me a par. Fora do escritório, Daniele parou-o no corredor. Olha, disse ela, sei que isto é incômodo, mas vamos manter o profissionalismo, está bem? Ambos temos trabalho a fazer. Combinado. Ótimo. Ela afastou-se rapidamente, como se não pudesse esperar para pôr distância entre eles. Mark apareceu ao lado de Ethan. 3 dias juntos no espaço. O universo está mesmo a tentar dizer-te algo, meu. O universo precisa de se meter na sua vida. Mark riu. Não é assim que o universo funciona. O espaço era lindo. Um solar histórico à beira-rio. Tetos altos, janelas imponentes, soalho de madeira original. Ethan sempre adorou este edifício. Encontrou Daniele lá na manhã de terça-feira. Ela já estava a medir espaços, a fazer anotações, com um foco absoluto. Trabalharam em silêncio por um tempo. Ele a verificar elementos estruturais, ela a planear a disposição das mesas. Devia ter sido estranho. Em vez disso, parecia natural, como se movessem um à volta do outro instintivamente, nunca se estorvando. Ao almoço, ambos estavam cansados e com fome. Queres ir buscar algo para comer? Perguntou Ethan, e rapidamente acrescentou. Só comida, para energia. Almoço profissional. Ela quase sorriu. Claro, almoço profissional. Caminharam até a uma pequena sanduicheria próxima. Sentaram-se lá fora ao sol. Por alguns minutos, nenhum deles falou. Depois, Daniele disse, posso perguntar-te uma coisa? Claro, naquela manhã no café, quando estavas a falar da tua mulher perfeita no futuro. Ela olhou para ele firmemente. Falaste a sério? Ethan sentiu o rosto a aquecer. Pensei que sim. E agora? Agora acho que estava errado sobre muitas coisas. Como o quê? Ele escolheu as palavras com cuidado. Como pensar que podia planear tudo? Como pensar que sabia exatamente o que queria, sem nunca questionar por que o queria? Isso é muito diplomático, disse ela, e muito vago. Estou a tentar não estragar isto. Estragar o quê? Isto. Falar contigo.
Estar perto de ti. Ele encontrou o olhar dela. Tu deixas-me nervoso. Ela piscou os olhos, surpresa. Por quê? Porque não és o que eu esperava. E isso assusta-me. Por um momento ela não disse nada. Depois recostou-se na cadeira. Eu assusto-te? De uma forma boa. Talvez. Não sei. Ele passou a mão pelo cabelo. Não estou a explicar isto bem. Não, não estás. Mas a expressão dela tinha suavizado. Olha, Ethan, eu gosto de ti. És inteligente e defendeste-me quando não tinhas de o fazer. Mas preciso de saber uma coisa. O quê? És o tipo de homem que tem vergonha das mulheres de quem gosta? A pergunta atingiu-o como um murro. Não, disse ele imediatamente. Tens a certeza? Porque não consigo fazer isto de novo. Não consigo ser a pessoa que alguém mantém escondida. Eu não sou ele, disse Ethan firmemente. Não sou o teu ex. Então de que tens medo? De tudo, ele queria dizer. De desiludir a mãe, de perder clientes, de ser julgado, de se destacar, de quebrar a vida cuidadosa que construíra. Mas olhando para ela agora, esta mulher forte e bonita que merecia honestidade, ele não conseguia dizer nada disso. Estou a trabalhar nisso, disse ele calmamente. Ela observou-o por um longo momento. Depois levantou-se. Avisa-me quando o resolveres. Ela caminhou de volta para o espaço sozinha, deixando-o sentado ali com a Sandes a meio e pensamentos demais. Naquela noite, trabalharam até tarde no espaço novamente. Ambos focados profissionais. A leveza de antes desaparecera, substituída por uma polidez cuidadosa. Perto da meia-noite, Daniele largou a caneta e esfregou os olhos. Preciso de uma pausa, disse ela. Eu também. Saíram para a varanda do espaço. O rio estendia-se à frente deles, a água a refletir a lua. As luzes da cidade cintilavam ao longe. É por isto que adoro esta cidade, disse Daniele suavemente. Por mais difíceis que as coisas se tornem, há sempre beleza. O que se tornou difícil? Perguntou Ethan. Ela apoiou-se na grade. Voltar para aqui. Recomeçar. Perguntar-me se tomei a decisão certa. Tomaste. Não sabes disso. Sei que mereces algo melhor do que o que ele te deu. Ela virou-se para olhá-lo. Acreditas mesmo nisso? Ou estás apenas a dizer o que achas que quero ouvir? Acredito. Mesmo que não encaixes no teu plano. Ele aproximou-se dela. Não demasiado, mas o suficiente. Talvez o meu plano estivesse errado, disse ele. Talvez? Definitivamente. O meu plano estava definitivamente errado. Ela sorriu um pouco. Assim está melhor. Ficaram ali ao luar, sem se tocar, mas cientes de cada centímetro de espaço entre eles. Eu costumava pensar que a arquitetura era poesia. Ethan ouviu-se dizer. Quando era mais novo, eu desenhava edifícios e imaginava as vidas que aconteceriam dentro deles, as famílias, as histórias de amor, as memórias. Depois, em algum momento, passou a ser apenas sobre cumprir expectativas, impressionar clientes, seguir fórmulas. O que mudou? Eu mudei. Parei de sonhar e comecei a planear. Podes fazer as duas coisas, disse ela gentilmente. Posso? Acho que sim, se fores corajoso o suficiente. Ele queria beijá-la. O impulso surgiu do nada, forte e inegável, mas ele conteve-se. Ela tinha lhe pedido para se resolver primeiro, e ela estava certa. Devíamos voltar ao trabalho, disse ele, embora fosse a última coisa que queria. Sim, ela afastou-se da grade. Devíamos. Mas nenhum deles se moveu por mais um momento. Apenas ficaram ali a olhar um para o outro ao luar, ambos a desejar algo que nenhum estava pronto para alcançar. Na tarde de quarta-feira, Ethan estava a rever planos quando René entrou no espaço. Ele levantou a cabeça, sobressaltado. René, o que estás a fazer aqui? Surpreender-te. Ela sorriu e aproximou-se, beijando-lhe a face. A tua mãe disse-me que estavas a trabalhar aqui a semana toda. Pensei em trazer o almoço. Ela ergueu um saco do bistrô chique do centro. Ethan sentiu um nó no estômago. Não porque não estivesse feliz em vê-la. Eles tinham sido amigos mesmo quando não estavam a namorar. Mas porque Daniele estava do outro lado da sala, a observar toda a cena. Isso é muito simpático, lhe disse ele. Mas estou um pouco no meio de... Apenas uma pequena pausa. René já tinha avistado Daniele. Ah, deve ser a organizadora de eventos. Eu sou a René, a namorada do Ethan. O rosto de Daniele ficou completamente neutro, a máscara profissional no lugar. Prazer em conhecer-te, disse ela friamente. Sou Daniele Brooks. Os teus designs parecem adoráveis, disse René,
olhando em volta. Muito ousados. A forma como ela disse ousados fez com que soasse como um insulto. Ethan viu o maxilar de Danielle contrair-se. Obrigada, disse Danielle. Com licença, tenho algumas chamadas a fazer. Ela saiu para a varanda com o telemóvel na mão. René virou-se para Ethan baixando a voz. Ela parece simpática. Um pouco intensa, talvez. Ela é muito boa no que faz. Tenho a certeza. René desembalou o almoço. Saladas elaboradas, pão artesanal. Então, como tens estado? Sinto que não te vejo há uma eternidade. Eles comeram e conversaram, mas a atenção de Ethan desviava-se constantemente para a porta da varanda. Ele podia ver Danielle através do vidro, a andar de um lado para o outro enquanto falava ao telemóvel. A sua linguagem corporal era rígida, fechada. Por causa dele, por causa disto. Ethan, René tocou-lhe no braço. Não estás a ouvir. Desculpa. Apenas distraído. Ela seguiu o olhar dele para a varanda. Algo mudou na sua expressão. Tu gostas dela, disse René. Não era uma pergunta. O quê? Não, eu... Está tudo bem. Ela pousou o garfo. Ambos sabemos que isto que temos já não é real. Já não é há algum tempo. Ethan não sabia o que dizer. A tua mãe quer-nos juntos, continuou René. A minha mãe quer-nos juntos. Às vezes penso que é a única razão pela qual continuamos a tentar. Ela sorriu tristemente. Mas nunca olhaste para mim da forma como acabaste de olhar para ela. René, está tudo bem, a sério. Ela começou a arrumar o almoço. Devo ir. Mas Ethan, seja do que for que tenhas medo, não vale a pena perder algo real. Ela beijou-lhe a face uma última vez e partiu. Ethan ficou ali, sentindo-se a pior pessoa do mundo. René merecia honestidade. Danielle merecia honestidade. Todos mereciam algo melhor do que a sua cobardia. Ele caminhou até a varanda. Danielle já tinha desligado o telemóvel, a olhar para a água. Ela foi-se embora, disse ele. Eu sei, eu vi. Danielle, não me deves uma explicação. Sim, devo. Ela virou-se para encará-lo. Os seus olhos estavam tristes, cansados. Estás com ela ou não? Não exatamente. É complicado. É sempre complicado, Ethan. Ela abanou a cabeça. Preciso de terminar aqui. Sozinha. Por favor, ouve só. Estou cansada de ouvir homens a explicar por que não me podem escolher. A voz dela quebrou ligeiramente. Vai para casa. Ela passou por ele de volta para dentro, deixando-o sozinho na varanda com a brisa da noite e a sua culpa. O dia seguinte foi quinta-feira. Ethan chegou ao trabalho e ouviu pessoas a falar na copa. Estão a ter um caso, sem dúvida. Com a organizadora de eventos, não pode ser. Vi-os juntos depois do horário, várias vezes. E ele tem namorada. Coitada da René. O sangue gelou-lhe nas veias. Ele empurrou a porta da copa. 3 colegas ficaram em silêncio. Não é nada disso, disse ele firmemente. Estamos a trabalhar. É tudo. Eles pareceram céticos, mas não argumentaram. Ele encontrou Danielle na sala de reuniões. No momento em que ela o viu, ele soube que ela também tinha ouvido a coscovilhice. Disseste alguma coisa? Perguntou ela friamente. O quê? A alguém. Sobre nós. Não há nós, disse ele sem pensar. O rosto dela endureceu. Certo, claro que não. Não foi isso que quis dizer. Para, Ethan. Ela recolheu as suas coisas. Vou sair mais cedo hoje. Podemos terminar a coordenação por e-mail. Danielle, por favor. Sabes qual é a pior parte? Ela olhou para ele com lágrimas nos olhos. Eu realmente pensei que eras diferente, mas és igual a ele. Tens medo do que as pessoas vão pensar, demasiado preocupado com a tua reputação para defender o que é certo. Isso não é justo, não é? Ela caminhou até a porta, depois parou. Quando os rumores começaram antes, tu defendeste-me publicamente. Agora que realmente importa, que pode realmente haver algo entre nós, tu ficas em silêncio. Estás a provar que eles estão certos. Ela saiu antes que ele pudesse responder. Ethan ficou sozinho na sala de reuniões. As palavras dela a ecoar na sua cabeça. Ela estava certa. Absolutamente certa. Na manhã de sexta-feira, Ethan tomou uma decisão. Conduziu até a florista na Rua das Flores, Florista Magnólia. Tinha visto a morada na lista de contactos de emergência de Danielle. A loja era quente e luminosa, cheia de cores e aromas. Uma senhora mais velha estava atrás do balcão a arranjar rosas. Ela levantou a cabeça quando ele entrou. Posso ajudá-lo? É a tia Vai? Os olhos dela aguçaram-se. Sou.
E tu deves ser o Ethan. Ela falou de mim? Ela conta-me tudo. Vi pousou as tesouras. Embora tenha andado bastante calada nos últimos dias. Ela está aqui? Nos fundos. Mas antes que vás para lá, Vi contornou o balcão. Aquela rapariga já sofreu o suficiente. Se não levas isto a sério, vai-te embora agora. Levo a sério. Levas? Ela cruzou os braços. Porque da minha perspectiva, tens enviado muitos sinais contraditórios. Eu sei, estraguei tudo. Estou a tentar consertar. Vi observou-o por um longo momento. Depois suspirou. Ela está a arranjar buquês. Não me faças arrepender disto. Ethan caminhou até os fundos. Daniele estava numa bancada de trabalho, as mãos a moverem-se com perícia entre caules e pétalas. Vestia jeans e uma t-shirt simples, o cabelo preso. Parecia linda. Estamos fechados, disse ela sem levantar a cabeça. Daniele. As mãos dela pararam. Virou-se lentamente. O que estás a fazer aqui? A pedir desculpa? Conduziste até aqui só para pedir desculpa? Sim. Ele deu um passo em frente. Tinhas razão. Em tudo. Eu defendi-te quando era fácil, mas fiquei em silêncio quando se tornou difícil. Deixei-te pensar que eu tinha vergonha de ti, quando a verdade é que só tenho vergonha de mim. Ela não disse nada. Passei a vida toda a tentar encaixar-me nesta imagem perfeita, continuou ele. A tentar ser o que todos esperavam. A minha mãe, o meu chefe, os meus clientes. Pensei que se seguisse o plano, tudo resultaria. Mas depois passaste por mim naquele vestido vermelho e de repente o plano deixou de fazer sentido. Ethan, tenho medo, admitiu ele. Tenho medo de desiludir as pessoas, de perder tudo o que construí. Mas tenho mais medo de te perder antes de realmente te ter. Os olhos de Daniele estavam úmidos. O que estás a dizer? Estou a dizer que não me importo que não encaixes no plano. Estou a dizer que o plano estava errado. Estou a dizer... Ele parou, procurando as palavras certas. Estou a dizer que quero tentar. Se me deixares. Ela limpou os olhos. Tu magoaste-me. Eu sei. Não consigo passar por isso de novo. Não consigo estar com alguém que me esconde. Não te vou esconder. Prometo. Promessas são fáceis, Ethan. Então, deixa-me provar. Deixa-me mostrar-te. Ela olhou para ele por um longo momento. Depois, lentamente, estendeu a mão e pegou na dele. A mão dela estava quente, pequena na sua, a tremer ligeiramente. A dele também tremia. Uma oportunidade, sussurrou ela. É tudo o que tens. Uma oportunidade é tudo o que preciso. Ficaram ali de mãos dadas nos fundos da florista, rodeados de beleza e possibilidades, ambos aterrorizados e esperançosos. Eu disse que ele havia de mudar de ideias, chamou a tia Vida à frente. Ambos riram. Daniele apertou a mão dele. Ela é muito sábia, claramente. E coscovilheira. Eu ouvi isso, chamou Vi. Riram novamente, e pela primeira vez em dias, Ethan sentiu que conseguia respirar. 2 dias depois, Ethan convidou Daniele para almoçar. Só para desanuviar o ambiente, disse ele, sem pressão. Foram a um café casual à beira-rio. Sentaram-se lá fora, ao sol. Pediram sandes e chá gelado. Agora sentia-se diferente, mais leve. Como se tivessem recebido permissão para serem apenas eles próprios. Falaram sobre tudo. Música. Ela adorava jazz, ele adorava clássica. Viagens. Ela queria conhecer Marrocos, ele queria visitar o Japão. Sonhos de infância. Ela queria ser bailarina, ele queria ser astronauta. Astronauta? Ela sorriu. A sério? Gostava da ideia de ver a Terra do espaço, de pôr tudo em perspectiva. E agora desenhas edifícios em vez disso. Afinal, sou melhor com os pés no chão. Ela estendeu a mão pela mesa e pegou na dele. Ali mesmo em público, onde qualquer pessoa podia ver. Gosto dos teus pés no chão, disse ela. O coração dele quase rebentou. Estavam a sair do café quando Ethan a viu. A mãe dele, de pé do outro lado da rua, a observá-los. Os seus olhos encontraram-se. O rosto de Lídia era uma mistura de emoções. Surpresa, confusão, desilusão. Depois, virou-se e afastou-se rapidamente. Ethan sentiu um nó no estômago. O que se passa? Perguntou Daniele. Nada. Ele forçou um sorriso. Está tudo bem, mas não estava bem. Ele podia sentir o peso do que estava para vir. Naquela noite, a mãe ligou. Precisamos de conversar, disse ela. Ethan conduziu até a casa dela, as mãos apertadas no volante. Lídia encontrou-o à porta. O seu rosto estava composto,
mas ele podia ver a tensão à volta dos olhos dela. Quem é ela? Perguntou Lídia. O nome dela é Daniele. É a organizadora de eventos da gala. Isso percebi. Lídia caminhou até a sala de estar. Gesticulou para ele se sentar. Há quanto tempo é que isto se passa? Não é. Não estamos... Ele parou. Estamos apenas a conhecer-nos. Ela é de raça negra. Sim. Ethan. A mãe sentou-se, cruzando as mãos no colo. Não sou uma mulher preconceituosa, tu sabes disso, mas preocupo-me com a forma como isto vai parecer. Como vai parecer? Para os teus clientes, os teus colegas. As pessoas falam, querido. Que falem. Não é assim tão simples. Ela inclinou-se para a frente. Estás a construir uma reputação, uma carreira, um passo em falso e tudo desmorona. Estar com alguém de quem gosto não é um passo em falso. Mas vale o risco? Ela tocou-lhe na mão. Só quero que penses cuidadosamente no que estás a abdicar, no que isto significa para o teu futuro. A campainha tocou. Lídia levantou-se. Deve ser a Renée. Convidei-a para jantar. A cabeça de Ethan levantou-se num sobressalto. O quê? Apenas um lembrete do que tens. Do que podes perder. Renée entrou parecendo desconfortável. Claramente não sabia que Ethan estaria ali. O jantar foi doloroso. A mãe dele continuava a direcionar a conversa para o passado, para memórias de Ethan e Renée juntos. Renée mal falou. Ethan empurrava a comida no prato. Finalmente ele levantou-se. Não consigo fazer isto. Ethan, começou a mãe dele. Não. Ele olhou-a diretamente. Amo-te, mãe, mas não decides de quem eu gosto e não usas a Renée desta forma. Estou a tentar proteger-te. Não preciso de proteção, preciso de apoio. Ele saiu sem esperar por uma resposta. Na entrada da casa, Renée alcançou-o. Que valha a pena, disse ela. Acho que devias arriscar. A vida é demasiado curta para vivermos pela aprovação dos outros. Nem da minha mãe? Especialmente da tua mãe. Ela sorriu. Boa sorte, Ethan. Ele conduziu para casa sentindo que acabara de atravessar uma ponte e a queimara atrás de si. A gala seria dali a uma semana. Os 7 dias seguintes misturaram-se. Preparativos finais, detalhes de última hora, coordenação constante. Ethan e Danielle trabalharam lado a lado, a sua ligação a tornar-se mais forte a cada dia que passava. Mas mantiveram-se discretos, profissionais na frente dos outros, cautelosos. Ethan dizia a si mesmo que era só até depois da gala, até que a pressão passasse. Mas as palavras de Danielle ecoavam na sua mente. Não serei o segredo de ninguém. Finalmente a noite chegou. O solar à beira-rio brilhava com as luzes. Os designs de Danielle tinham transformado o espaço em algo mágico, elegante, mas vibrante, sofisticado, mas vivo. Exatamente como ela. Os convidados encheram a sala. Clientes importantes, funcionários da Câmara, a elite da cidade. Ethan vestia o seu melhor fato. Procurou Danielle na multidão, finalmente avistando-a perto da entrada, a falar com fornecedores. Ela usava um vestido azul noite, que o deixou sem fôlego. Os seus olhos encontraram-se do outro lado da sala. Ela sorriu. Tudo parecia perfeito. Então ele viu a mãe chegar, com a Renée. Lídia abriu caminho pela multidão, cumprimentando pessoas, fazendo o papel de socialite elegante e acolhedora. Quando avistou o Sr. Heller, dirigiu-se para lá Renée a reboque. O coração de Ethan encolheu-se. Ele começou a caminhar na direção deles, mas era tarde demais. Sr. Heller, disse Lídia calorosamente, que evento maravilhoso! E estou tão feliz por a minha futura nora poder juntar-se a nós esta noite. Ela gesticulou para Renée. As palavras ecoaram pela sala. As pessoas viraram-se, olharam, sorriram. Ethan ficou paralisado. Do outro lado da sala, Danielle tinha ouvido. O seu rosto empalideceu. Ela olhou para ele, mesmo a olhar, e ele viu o exato momento em que o coração dela se partiu. Ela pousou a prancheta. Caminhou para a saída de serviço. Desapareceu. Ethan quis correr atrás dela. Quis gritar a verdade. Mas estava rodeado de clientes, de colegas, do sorriso triunfante da mãe e da sua própria cobardia. Acabara de a perder, e desta vez não tinha ninguém a quem culpar senão a si mesmo. Ethan não dormiu naquela noite. Deitou-se na cama, a olhar para o teto, revivendo o momento vezes sem conta. A voz da mãe, o rosto desconfortável de Renée, a maneira como Danielle o olhara antes de partir. Como se ela soubesse desde o início que aquilo aconteceria.
Tinha-lhe enviado 17 mensagens. Ligou 12 vezes. Ela não respondera a nenhuma. Às 5 da manhã, desistiu de dormir e foi de carro para o escritório. O edifício estava vazio, silencioso. Os seus passos ecoavam nos corredores. Caminhou até ao gabinete de coordenação de eventos, o pequeno espaço que o Sr. Heller dera a Danielle para o planeamento da festa de gala. A porta estava destrancada. Lá dentro, tudo tinha sido retirado. A secretária estava vazia. As maquetes e painéis de inspiração tinham desaparecido. Apenas uma coisa permanecia: um envelope branco com o seu nome. As suas mãos tremiam enquanto o abria. Sr. Heller, agradeço a oportunidade de coordenar a festa de gala. Uma vez que o meu contrato foi cumprido, apresento formalmente a minha demissão de quaisquer futuros projetos com a vossa empresa. Todas as faturas finais e documentação estão anexadas. Foi um prazer trabalhar com a vossa equipa. Com os melhores cumprimentos, Danielle Brooks, profissional. Distante. Definitivo. Nenhuma menção a ele. Afundou-se na cadeira vazia com a carta apertada na mão. Ela tinha partido. Que aspecto terrível, meu. Ethan levantou a cabeça. Mark estava na ombreira da porta com 2 chávenas de café na mão. Ela demitiu-se, disse Ethan. Sei. Vi o e-mail esta manhã. Mark entregou-lhe um café. O que vais fazer em relação a isso? O que posso fazer? Luta por ela. Ela nem sequer atende às minhas chamadas. Então vai à casa dela. Vai à florista da tia. Não desistas. Por que não? Já a perdi. Mark sentou-se na ponta da secretária. Sabes qual é o teu problema? Tens tanto medo de perder as coisas que, na verdade, não lutas por nada. A tua mãe diz, salta. Tu perguntas, até onde? Um cliente quer mudanças. Tu fazes tudo para o agradar. Passaste a vida inteira a tentar agradar a toda a gente. Isso não é verdade, não é? Mark olhou-o seriamente. Qual foi a última vez que fizeste algo corajoso? Algo só porque querias, não porque se encaixava no plano? Ethan não tinha resposta. Ela vale a pena lutar, disse Mark em voz baixa. Mas tens de lutar a sério. Não apenas falar sobre isso. Não apenas sentir-te mal. Fazer alguma coisa de facto. Ele saiu levando o café consigo. Ethan sentou-se no escritório vazio, rodeado pelo fantasma do que poderia ter sido. Mark tinha razão. Tinha sido um cobarde. De novo. Mas talvez não fosse tarde demais para mudar isso. Ao meio-dia, Ethan tomara uma decisão. Entrou no gabinete do Sr. Heller sem bater. Ethan, o Sr. Heller levantou os olhos do computador. No que posso ajudar? O projeto Harrison, disse Ethan. Estou a rejeitá-lo. As sobrancelhas do Sr. Heller levantaram-se. Perdão? Tom Harrison, o cliente que nos quer para desenhar o seu novo edifício de escritórios. Não vou aceitar o projeto. É um contrato de 2 milhões de euros. Eu sei. Então por quê? Porque na festa de gala ouviu-a falar sobre a Danielle. Chamou aos seus designs demasiado étnicos. Disse que devíamos ter contratado alguém mais adequado. A mandíbula de Ethan contraiu-se. Não vou trabalhar com alguém que a desrespeita. O Sr. Heller recostou-se na cadeira. Isto é por causa da organizadora de eventos. O nome dela é Danielle. Estás disposto a perder um cliente importante por causa dela? Sim. Por um longo momento, o Sr. Heller não falou. Depois acenou com a cabeça lentamente. Muito bem. Muito bem. Vou ligar ao Harrison. Dizer-lhe que recusamos. O Sr. Heller observou Ethan. Para o que vale, achei os designs dela brilhantes. A melhor festa de gala que alguma vez organizamos. Eram. E tu gostas dela? Não era uma pergunta, mas Ethan respondeu na mesma. Sim. Então é melhor ires dizer-lhe isso, antes que seja tarde demais. Ethan saiu do escritório a sentir-se mais leve do que nos últimos dias. Acabara de recusar um contrato enorme. A sua carreira poderia sofrer, a sua reputação poderia ser afetada. Mas pela primeira vez, tinha feito a coisa certa. Tirou o telemóvel e ligou à tia Vi. Ela não está aqui, disse Vi antes que ele pudesse sequer perguntar. Onde é que ela está? A partir. O seu coração parou. O quê? Recebeu uma proposta de contrato em Coimbra. Bom dinheiro. Um novo começo. Ela apanha o comboio das 6 da tarde hoje. Ethan olhou para o relógio. Era 1 da tarde. Preciso de a ver. Então é melhor apressares-te. Vi fez uma pausa. E Ethan, não estragues isto de novo. Tentou ligar a Danielle de novo. Continuava sem resposta. Foi de carro ao apartamento dela. Ninguém abriu a porta. Voltou à florista. Vi abanou a cabeça.
Ela veio cá esta manhã para se despedir. Não a vi desde então. Onde é que ela iria? Se fosse ela, a algum sítio para pensar. Algum sítio sossegado. Ethan pensou nos sítios onde estiveram juntos. O café, o escritório, o local do evento. Então lembrou-se. O Parque Ribeirinho. Ela mencionara uma vez que ia para lá quando precisava de arejar as ideias. Encontrou-a num banco a olhar para o estuário. Ela não se virou quando ele se aproximou, mas ele sabia que ela o ouvira. Não podes fugir de mim para sempre, disse ele em voz baixa. Não estou a fugir, estou a partir. Há uma diferença. Sentou-se ao lado dela. Ela afastou-se ligeiramente. Desculpa, disse ele. Tu continuas a dizer isso, porque continua a estragar tudo. Ela finalmente olhou para ele. Os olhos dela estavam vermelhos, cansados. Sabes qual foi a pior parte? Não foi a tua mãe mentir sobre a Renée ser a tua noiva. Nem sequer foste tu a ficar ali sem dizer nada. Então o que foi? O facto de eu não ter ficado surpreendida. A voz dela falhou. Uma parte de mim estava à espera disto, à espera que provasses que eras igual a ele. E provaste. As palavras atingiram-no como pedras. Não sou ele, disse Ethan. Então o que és? Ela virou-se para ele completamente. Porque do meu ponto de vista, tu és o homem que não consegue decidir se eu valho a pena o incômodo. O homem que me quer em privado, mas não me assume em público. O homem que diz que é diferente, mas age exatamente da mesma forma. Isso não é justo. A vida não é justa, Ethan. Ela levantou-se. Tenho um comboio para apanhar. Não vás. Por que não? Porque te amo. As palavras saíram antes que ele as pudesse parar. Simples. Verdadeiras, aterradoras. Daniele congelou. O quê? Amo-te, disse ele de novo. Amo-te desde que passaste por mim naquele vestido vermelho. Talvez antes disso. Talvez desde o momento em que vi a tua foto online e não conseguia parar de pensar em ti. Ethan, sei que fui um cobarde, sei que te magoei, mas acabei de ter medo. Ele levantou-se e aproximou-se. Recusei um contrato de 2 milhões de euros hoje porque o cliente te insultou. Disse ao meu chefe que não vou trabalhar com ninguém que te desrespeite. E depois disto, vou à casa da minha mãe para lhe dizer que tu és a mulher que escolho. A única mulher. As lágrimas escorriam pelo rosto de Daniele. As palavras são fáceis. Eu sei. Então deixa-me provar. Dá-me mais uma oportunidade. Ela abanou a cabeça lentamente. Não consigo. Por que não? Porque já me partiste o coração uma vez. Não consigo arriscar que o faças de novo. Eu não vou. Tu não sabes isso. Ela limpou os olhos. Tu tens boas intenções, Ethan. Acredito nisso. Mas ter boas intenções não é suficiente. A primeira vez que a pressão real surgir, da tua mãe, de um cliente, de quem quer que seja, tu vais ceder. E serei eu a ficar magoada de novo. Daniele, por favor, o meu comboio parte dentro de 4 horas. Preciso de fazer as malas. Ela afastou-se, e desta vez, ele não a seguiu. Ele ficou junto ao estuário, a observar a água, sentindo como se o seu peito tivesse sido esvaziado. Ele dissera que a amava, e ela partira na mesma. Às 3 horas, nuvens escuras surgiram do oceano. Às 4, a chuva caía a cântaros. Ethan sentou-se no seu apartamento, a olhar para o telemóvel, ainda sem mensagens da Daniele, mas tinha 3 chamadas não atendidas da mãe e 2 do Mark. Ele ligou de volta ao Mark. Encontraste-a? Perguntou Mark. Sim. E então? Ela ainda vai partir. Então vai atrás dela. Tentei. Ela não acredita em mim. Então fala a acreditar em ti. A voz de Mark era firme. Olha, conheço-te há 12 anos. Observei-te a jogar pelo seguro a vida toda. Mas isto é diferente. Ela é diferente. Não a deixes apanhar aquele comboio. É tarde demais. Só é tarde demais se desistires. Ethan pensou no pai. Morrera quando Ethan tinha 15 anos. Ataque cardíaco súbito e brutal. Mas antes disso, dissera a Ethan algo importante. Filho, o arrependimento pesa mais do que o medo. Lembra-te sempre disso. Ethan tinha esquecido. Passara tanto tempo com medo que esquecera o arrependimento. Ele levantou-se. Tenho de ir, disse ao Mark. Onde? Para a impedir de partir. A chuva caía torrencialmente. Ethan conduzia por ruas inundadas, com os limpa-parabrisas a trabalhar sem parar. O trânsito era um pesadelo. Uma árvore tinha caído na rua principal. A água acumulava-se em todos os cruzamentos. Ele olhou para o relógio. 5:30.
A estação de comboios ficava a 15 minutos num dia normal. Com este tempo, podia levar 30. Ligou a tia Vi. Ela já partiu? Perguntou ele. Está a caminho da estação agora. Ethan, o que estás a... Diz-lhe para esperar. Por favor, diz-lhe que estou a chegar. Ela não me vai ouvir. Tenta na mesma. Ele desligou e carregou mais no acelerador. O rádio chiava com avisos meteorológicos. Alerta de cheias rápidas. Tempestade severa. Estradas a fechar por toda a cidade. Não se importava. Num semáforo vermelho, o telemóvel tocou. A mãe. Ele quase não atendeu. Depois pensou melhor. Ethan, onde estás? Lídia parecia preocupada. O tempo está terrível. Não devias estar a conduzir. Estou a ir para a estação de comboios. Por quê? Para impedir a Daniele de partir. Silêncio do outro lado da linha. Então a mãe disse baixinho. Devo-te um pedido de desculpas. Mãe, não, deixa-me acabar. Ela respirou fundo. O que fiz ontem à noite estava errado. Estava a tentar controlar a tua vida, e isso não é justo. És um homem adulto. Mereces fazer as tuas próprias escolhas. Agradeço isso, mas preciso mesmo de... Falei com a Margaret Heller esta manhã. Ela disse-me o quão profissional a senhora Brooks foi na festa de gala, como todos elogiaram o seu trabalho, e percebi algo. O semáforo ficou verde. Ethan começou a conduzir de novo. O quê? Perguntou ele. Eu estava com medo, admitiu a mãe. Medo do que as pessoas pensariam. Medo da mudança. Mas, acima de tudo, medo de te perder. És tudo o que me resta do teu pai. A garganta de Ethan apertou-se. Não me estás a perder. Se continuar a afastar-te do que te faz feliz, sim, vou. Ela fez uma pausa. Vi a maneira como olhaste para ela, Ethan. O teu pai costumava olhar para mim dessa forma. Ele olhava? Todos os dias do nosso casamento. A voz dela estava embargada pela emoção. Vai buscá-la. Eu lido com a mexeriquice que vier. Eu lido com tudo. Mãe, só me promete que serás feliz. Prometo. Ele desligou e acelerou o carro pela chuva. A estação de comboios impunha-se à frente, de tijolo antigo e vidro, parcialmente obscurecida pela chuva torrencial. Ethan estacionou ilegalmente e correu para dentro, com a água a escorrer da roupa. O salão principal estava cheio de viajantes a tentar escapar à tempestade. Ele procurou pelos rostos à procura dela. Ali, plataforma 3. Daniele estava de pé com a sua mala, a olhar para as linhas de comboio molhadas pela chuva. Vestia umas calças de ganga e um casaco simples. O cabelo estava apanhado. Parecia pequena, sozinha. Ele correu na direção dela. Danielle. Ela virou-se, os olhos arregalados. Ethan, o que estás a... Não apanhes aquele comboio. Já falamos sobre isto. Eu sei, mas preciso que me ouças. Que me ouças de verdade. As pessoas estavam a olhar agora. Ele não se importava. Eu estava errado, disse ele, ligeiramente ofegante. Sobretudo, sobre pensar que podia planear a minha vida como um edifício. Sobre pensar que o amor devia encaixar em categorias arrumadas. Sobre ter medo do que as pessoas pensariam. Ethan, recusei um grande contrato hoje porque o cliente te insultou. Disse ao meu chefe que tu és a melhor coisa que aconteceu a esta empresa. E acabei de ter uma conversa com a minha mãe, onde ela me disse para lutar por ti. A minha mãe, Daniele, a mulher que passou 34 anos a tentar controlar a minha vida. As lágrimas encheram-lhe os olhos. Isso não muda o que aconteceu, disse ela suavemente. Tens razão, não muda. O que aconteceu na festa de gala foi culpa minha. Fiquei ali como um cobarde, enquanto a minha mãe mentia e tu foste embora magoada. Ele aproximou-se. Mas estou aqui agora, à frente de toda esta gente, no meio de uma trovoada, a implorar-te para não ires embora. Por quê? Porque te amo. Porque a vida sem ti é apenas existir. Porque tu fazes-me querer ser corajoso. O apito do comboio soou. Última chamada para embarque. Daniele olhou para o comboio, depois de volta para ele. Promessas são fáceis à chuva, sussurrou ela. Então deixa-me provar que é mais do que uma promessa. Ele tirou o telemóvel. Observa. Abriu as suas redes sociais. Tirou uma fotografia dos dois ali de pé e escreveu. O nome dela é Danielle Brooks. Ela é brilhante, bonita e corajosa. E estou apaixonado por ela. Quem tiver algum problema com isso, pode falar comigo diretamente. Ele publicou. Danielle olhou para o telemóvel, depois para ele. Tu acabaste de publicá-lo em público.
Onde a minha mãe vai ver, onde os meus clientes vão ver, onde toda a gente vai ver. Ele pegou na mão dela. Não há mais segredos, não há mais esconderijos. Apenas nós. Ethan, sei que não mereço outra oportunidade. Sei que te magoei. Mas estou a pedir na mesma. Por favor, fica. A buzina do comboio soou de novo. As portas estavam a fechar. Danielle olhou para o comboio mais uma vez. Depois olhou para ele, mesmo a olhar, procurando no rosto dele qualquer sinal de dúvida. Ela não deve ter encontrado nenhum, porque abanou a cabeça lentamente. Vou arrepender-me disto, disse ela. Não, não vais. É melhor teres razão. Ela afastou-se do comboio, longe de Coimbra, longe da fuga, na direção dele. Ele puxou-a para os braços, abraçando-a com força enquanto o comboio partia sem ela. Estás completamente encharcado, murmurou ela contra o peito dele. Sei, e estás a tremer. César, e toda a gente está a olhar para nós. Sei. Ela afastou-se ligeiramente para o olhar. Tu publicaste mesmo aquilo? Publiquei mesmo. A tua mãe vai matar-te. A minha mãe disse-me para lutar por ti. Danielle riu através das lágrimas. Não acredito. É verdade. Ela teve um momento de lucidez, ou talvez insanidade temporária. Não tenho a certeza. Ela riu de novo, e ele beijou-a. Ali mesmo, na estação de comboios, à frente de toda a gente, com a chuva a escorrer do cabelo dele e o telemóvel já a vibrar com notificações. Quando se separaram, ela tocou-lhe no rosto suavemente. Tens a certeza disto? Nunca tive tanta certeza de nada, porque assim que sairmos daqui juntos, não há volta a dar. Toda a gente vai saber. Bom, ela sorriu. Aquele sorriso bonito e genuíno que o fizera parar desde o início. Está bem, sussurrou ela. Está bem. Ficaram ali mais um momento, apenas a abraçar-se, enquanto viajantes passavam apressados e comboios chegavam e partiam. Depois, saíram juntos para a chuva, de mãos dadas. Na manhã seguinte, o telemóvel de Ethan não parava de tocar. A sua publicação tinha sido partilhada centenas de vezes. Os comentários inundavam-lhe o telemóvel, alguns de apoio, outros críticos, alguns francamente desagradáveis. Os amigos da mãe ligavam, os clientes ligavam, toda a gente tinha uma opinião. Ele ignorou a maior parte. Em vez disso, apareceu no apartamento da Danielle com café e pequeno almoço. Ela abriu a porta de pijama, com o cabelo despenteado e linda. Bom dia, disse ele. Bom dia. Ela deixou-o entrar. Viste o teu telemóvel? Infelizmente. É bastante intenso. Sim. Ele pousou o café. Algum arrependimento? Ela fingiu pensar. Pergunta-me de novo depois do pequeno almoço. Sentaram-se no sofá dela, a comer bagels e a ver as notícias sobre os estragos da tempestade. Parecia normal, confortável. Certo. Então o que acontece agora? Perguntou Danielle. Agora vamos descobrir. Juntos. E a tua mãe? Ela vai acabar por aceitar. Já começou. E os teus clientes? Os que importam vão ficar. Os que não importam... Ele encolheu os ombros. Perdem eles. Ela encostou-se a ele. Estás diferente. Diferente como? Mais leve. Como se tivesses carregado algo pesado e finalmente o tivesses pousado. Ela tinha razão. Ele sentia-se mais leve, mais livre. É o que acontece quando paras de tentar ser perfeito, disse ele. O telemóvel dele tocou de novo. Desta vez, era a mãe. Ele atendeu. Mãe, venham a casa, disse Lídia. Os dois, para jantar hoje à noite. Ethan olhou para Danielle, que ouvira cada palavra. Ela acenou com a cabeça lentamente. Estaremos lá, disse ele. Depois de desligar, Danielle parecia nervosa. Tens a certeza disto? Perguntou ela. Aterrorizado. Mas sim. E se ela não estiver realmente bem com isto? Então lidaremos com isso juntos. Ele pegou na mão dela. Não vou deixar ninguém fazer-te sentir menos do que incrível. Nem a minha mãe, nem os clientes. Ninguém. Ela apertou a mão dele. Está bem. Está bem. Terminaram o pequeno almoço em silêncio confortável, e Ethan pensou no quanto tinha mudado em apenas algumas semanas. Passara de ter um plano perfeito para não ter plano nenhum, e de alguma forma, nunca fora tão feliz. Naquela noite estavam na varanda da frente da casa da mãe. Danielle vestia um vestido azul marinho simples. Ethan vestia calças de sarja e uma camisa de botões. Ambos pareciam nervosos. Podemos ir embora a qualquer altura, disse Ethan. Basta dizeres a palavra. Estou bem.
Tens a certeza? Não, mas vamos fazê-lo na mesma. Ele tocou a campainha. Lydia atendeu quase imediatamente. Olhou para os dois, a sua expressão ilegível. Então ela sorriu. Entrem, disse ela calorosamente. O jantar está quase pronto. Lá dentro, a casa cheirava a frango assado e ervas aromáticas. A mesa estava posta para 3. Música clássica tocava suavemente. Tudo correto e elegante como sempre, exceto que, desta vez, Daniele estava ali. Sentaram-se para comer. Nos primeiros minutos a conversa foi educada, mas tensa. O tempo, o sucesso da festa de gala, tópicos seguros. Então Lydia pousou o garfo. Senhora Brooks, disse ela, devo-lhe um pedido de desculpas. Daniele pareceu surpreendida. Não tem de... Sim, tenho. Lydia respirou fundo. O que fiz na festa de gala foi imperdoável. Tentei controlar a vida do meu filho e, ao fazê-lo, magoei-vos a ambos. Lamento profundamente. Obrigada, disse Daniele em voz baixa. Passei muito tempo nos últimos dias a pensar no meu falecido marido. Os olhos de Lydia ficaram mareados. Quando começamos a namorar, os meus pais não aprovavam. Achavam que ele era inferior à nossa família. Apenas um trabalhador da construção civil. Queriam que eu casasse com alguém mais adequado. Ethan nunca tinha ouvido esta história. O que fizeste? Perguntou ele. Escolhi-o na mesma. A melhor decisão que alguma vez tomei. Ela sorriu tristemente. Ele ensinou-me que o amor importa mais do que a aprovação. Esqueci essa lição algures pelo caminho. Fico feliz que te tenhas lembrado dela. Ela estendeu a mão pela mesa e pegou na mão de Daniele. Observei-te na festa de gala, continuou Lydia. A forma como te portaste. A tua graciosidade sob pressão. O teu talento. És exatamente o tipo de mulher de que o meu filho precisa. Os olhos de Daniele encheram-se de lágrimas. Obrigada. Isso significa muito. Não posso prometer que isto será fácil, disse Lydia honestamente. As pessoas vão falar. Algumas das minhas amigas já estão a ligar com as suas opiniões. Mas eu lido com elas. Ou acabam por aceitar ou param de ligar. Mãe! A voz de Ethan estava embargada. És o meu filho. O meu único filho. A tua felicidade é tudo o que importa. Ela apertou a mão de Daniele mais uma vez, depois soltou. Agora vamos comer antes que tudo arrefeça. O resto do jantar foi mais fácil. Conversaram e riram. Lydia perguntou a Daniele sobre o seu trabalho, a sua tia, os seus planos. Daniele perguntou a Lydia sobre o seu clube de leitura e o seu jardim. Não foi perfeito. Houve ainda momentos constrangedores, palavras cuidadosas, mas era um começo. Quando saíram naquela noite, Lydia abraçou os dois. Voltem para a semana, disse ela. Quero saber mais sobre esta florista. No carro, Daniele estava em silêncio. Estás bem? Perguntou Ethan. A tua mãe é incrível. Ela tem os seus momentos. Não acredito que ela pediu desculpa de verdade. As pessoas podem mudar quando querem. Daniele olhou para ele. Tu mudaste. Tu mudaste-me. Ela sorriu e pegou na mão dele. Então e agora? Agora vivemos as nossas vidas. Não há mais esconderijos. Não há mais planos. Apenas nós. Apenas nós, repetiu ela suavemente. Conduziram pelas ruas iluminadas de Lisboa, de mãos dadas, prontos para o que viesse a seguir. Uma semana depois, Ethan estava no escritório do Mark, a esboçar num bloco de notas. Então, deixa-me ver se percebi bem, disse Mark, recostando-se na cadeira. Queres redesenhar a esplanada do café onde a viste pela primeira vez? Não redesenhar. Apenas redecorar. Por uma noite. Para quê? Ethan parou de desenhar e levantou a cabeça. Para lhe mostrar que falo a sério, tudo. Mark sorriu. Meu caro, estás mesmo apaixonado. Eu sei. O que estás a planear? Algo simples, significativo. Quero fechar o ciclo, de volta aonde tudo começou. O momento em que a viste de vestido vermelho e te esqueceste de falar. Exatamente esse momento. Mark riu. Estou dentro. O que precisas? Nos dias seguintes, Ethan fez os seus planos. Falou com o dono do café, que adorou a ideia. Ligou à tia Vai, que concordou em ajudar. Até conseguiu envolver a Cara, a assistente da Daniele, que ficou emocionada por fazer parte da surpresa. Daniele pensava que ele estava a trabalhar até tarde num novo projeto. Ela não fez muitas perguntas, o que o fez sentir-se ligeiramente culpado. Mas isto precisava de ser perfeito. Na quarta-feira à tarde, o seu telefone tocou. Um número desconhecido. Olá? Sr. Cole?
Aqui é Patrícia Morrison, da revista Lisboa. O estômago de Ethan contraiu-se. Ele estava à espera desta chamada, ou de algo parecido. A sua publicação nas redes sociais tinha causado burburinho. Sim, estou a escrever um artigo sobre relações que desafiam as convenções sociais e empresariais em Lisboa. Vi a sua publicação sobre a senhorita Brooks. Estaria disposto a comentar? Aqui estava. O momento da verdade. O que gostaria de saber? Perguntou ele. Algumas pessoas expressaram preocupação de que a sua relação possa afetar a sua reputação profissional. Como responde a isso? Ethan respirou fundo. Respondo dizendo que qualquer pessoa que julgue as minhas capacidades profissionais com base em quem eu amo, não é alguém com quem eu queira trabalhar, de qualquer forma. É uma declaração e tanto. É a verdade. Danielle Brooks é uma organizadora de eventos incrivelmente talentosa. É também a mulher que amo. São dois factos separados e ambos tornam a minha vida melhor. A sua mãe é Lydia Cole, muito proeminente na alta sociedade lisboeta. Como se sente ela em relação à sua relação? A minha mãe apoia-me completamente. A sério? Porque ouvimos dizer que o que quer que tenha ouvido está errado. A minha mãe acolheu a Danielle na nossa família de braços abertos. Houve uma pausa do outro lado. Então Patrícia disse, não era o ângulo que esperava. Que ângulo esperava? Honestamente, drama, conflito, desaprovação familiar. Lamento desapontá-la. Patrícia riu. Não me desapontou. Deu-me uma história melhor. A senhorita Brooks estaria disposta a comentar também? Teria de lhe perguntar, mas posso dar-lhe o número dela, se quiser. Depois de desligar, Mark espreitou lá dentro. Como correu? Melhor do que o esperado. Bom, porque a Vai acabou de ligar. Precisa que aproves os arranjos florais. Ethan pegou no casaco. Estou a ir. Nas flores da magnólia, a tia Vi tinha transformado a sala dos fundos num quartel-general de planeamento. Amostras de flores cobriam todas as superfícies. Fotos do terraço do café estavam afixadas na parede. O que achas? Perguntou Vi, gesticulando para um belo arranjo de rosas vermelhas, lírios brancos e folhagem verde. Está perfeito. Tens a certeza? Porque posso adicionar mais vermelho, ou talvez umas orquídeas. Vi, está perfeito, ela sorriu. Tu fazes-lhe bem, sabes? Não havia tão feliz há anos. Ela também me faz bem. Eu sei. Percebo. Vi entregou-lhe uma pequena caixa. Isto é para ti, para sábado à noite. Dentro estava uma pulseira de prata simples com um único pendente, um pequeno vestido vermelho. A garganta de Ethan apertou-se. Vi. Ela contou-me sobre o vestido vermelho. Sobre como não conseguias parar de olhar. Os olhos de Vi estavam quentes. Pareceu-me apropriado. Obrigado. Não me agradeças ainda. Ainda tens de levar isto a cabo sem que ela descubra. Essa era a parte complicada. Danielle era observadora, inteligente. Notaria se ele agisse de forma demasiado estranha. Cara ajudou com isso. Ligou a Danielle na sexta-feira à tarde com uma crise, um problema com um fornecedor que exigia atenção imediata. Manteve Danielle ocupada e distraída. Enquanto isso, Ethan e Mark transformaram o terraço do café, penduraram grinaldas de luzes, montaram pequenas mesas com velas. Vi trouxe os arranjos florais, exibições deslumbrantes que formavam palavras com as flores. Às 6 da tarde de sábado, tudo estava pronto. Agora só precisava de levar Danielle até lá. Não percebo, disse Danielle ao telefone, porque queres encontrar-te naquele café. Apenas confia em mim, disse Ethan. Por favor, estás a ser estranho. Eu sei. Apenas vem. 7 horas. Ela suspirou. Está bem. Mas é melhor que isto seja bom. Ele desligou e olhou para Mark, que estava a ajustar as últimas luzes. Ela vem. Bom, agora respira. Parece que vais desmaiar. Sinto que vou desmaiar. Não desmaies. Isso arruinaria tudo. A tia Vi chegou com a cara. Depois a sua mãe apareceu, surpreendendo todos. Mãe, o que estás aqui a fazer? Não pensaste que eu ia perder isto, pois não? Lydia sorriu. Além disso, quero ver a expressão no rosto dela. Às 6h55, esconderam-se todos dentro do café. Ethan ficou sozinho no terraço, com o coração a bater forte. Era agora. Ele viu-a a descer a rua. Ela vestia jeans e uma blusa casual, pensando claramente que era apenas uma noite normal. O cabelo estava solto, encaracolando-se ligeiramente no ar úmido.
Ela era a coisa mais bonita que ele alguma vez vira. Ela chegou ao café e parou, com os olhos arregalados. O terraço brilhava com as luzes. Flores cobriam todas as superfícies. No centro, soletradas em rosas vermelhas, estavam 3 palavras. Esqueci o plano. A mão de Daniele foi à boca. Ethan deu um passo em frente. Olá. Ethan, o que é isto? Isto sou eu a mostrar-te que levo a sério tudo o que disse. Que não vou a lado nenhum. Que não és um segredo nem um risco. És o meu futuro. Lágrimas encheram os olhos dela. Fizeste tudo isto? Tive ajuda. Ele gesticulou para a janela do café, onde todos estavam a observar. Mark fez um sinal de tudo ok com o polegar. Vi mandou um beijo. A sua mãe sorriu calorosamente. Daniele riu entre as lágrimas. Eles estão todos a olhar. Que olhem. Ele pegou nas mãos dela. Danielle Brooks, há 3 semanas, tu passaste por mim nesta rua de vestido vermelho. Eu estava sentado ali a contar ao meu amigo sobre o meu plano perfeito. E tu arruinaste-o. Destruíste-o completamente. Desculpa? Não peças desculpa. Foi a melhor coisa que me aconteceu. Ele apertou as mãos dela. Tu ensinaste-me que o amor não é algo que se planeia. É algo que se sente. Algo pelo qual se luta. Algo por que vale a pena ser corajoso. Ethan, não te estou a pedir em casamento. Ainda não. Ele tirou a pequena caixa que Vi lhe tinha dado. Mas estou a pedir-te para construires algo comigo. Uma vida que criamos juntos. Sem planos, sem expectativas. Apenas nós. Ele abriu a caixa. A pulseira brilhava à luz das velas. Daniele viu o pendente e começou a chorar ainda mais. Um vestido vermelho. O vestido vermelho. Ele tirou-o e prendeu-o no pulso dela. Para que nunca te esqueças do momento em que me esqueci de tudo o que pensava saber. Ela atirou-se para os braços dele, rindo e chorando ao mesmo tempo. Tu és ridículo, disse ela. Eu sei. E dramático. Isso também eu sei. E eu amo-te. Ele afastou-se para olhá-la. Sim, sim. Ela beijou-o suavemente. Amo-te tanto que me assusta. Bom, também estou apavorado. Dentro do café, todos começaram a aplaudir. Ethan e Daniele olharam para ver a sua audiência a vibrar. Até outros clientes se tinham juntado para assistir. Daniele escondeu o rosto no peito de Ethan. Isto é tão embaraçoso. Isto é apenas o começo. Eles ficaram no terraço por 1 hora, rodeados de flores, luzes e amor. Os amigos juntaram-se a eles eventualmente. Mark a contar anedotas, Vai a tratar dos arranjos, Lídia a conversar animadamente com Daniele sobre o seu jardim. Cara puxou Ethan para um canto a certa altura. Fizeste bem, disse ela. Obrigado pela tua ajuda. Estás a brincar? Esta foi a coisa mais romântica que já vi. É melhor o Mark tirar notas. Ela olhou para Mark, que estava a fazer Daniele rir. Na verdade, talvez eu devesse tirar notas. Ethan sorriu. Gostas dele? Talvez. Não contes a ninguém. O teu segredo está seguro comigo. Mais tarde, depois de todos terem ido embora, Ethan e Daniele passearam à beira-tejo. A noite estava quente, a água calma. Ela brincava com a pulseira no pulso, fazendo o pequeno pendente apanhar a luz do luar. Obrigada, disse ela baixinho. Pela noite. Por tudo. Não tens de agradecer. Sim, tenho. Poderias ter desistido. Depois da estação de comboios, depois de tudo. Mas não o fizeste. Eu não podia. Perder-te não era uma opção. Ela parou de andar e virou-se para ele. Promete-me uma coisa. Qualquer coisa. Promete que quando as coisas ficarem difíceis, e vão ficar difíceis, não vais fugir. Não te vais esconder. Vais ficar e lutar. Eu prometo. E promete que serás sempre honesto comigo, mesmo quando for desconfortável. Isso também eu prometo. Ela beijou-o devagar e doce. Então estou dentro. Dentro? Dentro! Ela sorriu. Vamos construir esta vida juntos, sem planos. Apenas nós. Eles ficaram ali à beira-tejo, abraçados sob as estrelas, ambos sabendo que tinham encontrado algo raro e precioso, algo pelo qual valia a pena lutar. 3 meses depois, o outono chegou a Lisboa. As folhas mudaram de cor, o ar ficou fresco, a cidade ganhou um brilho dourado. Ethan e Daniele organizaram um brunch de domingo nas flores da magnólia. A tia Vi tinha fechado a loja para o dia, transformando-a num espaço acolhedor para convívio. As mesas estavam postas no jardim nas traseiras. Flores desabrochavam por todo o lado. Rosas de fim de estação, crisântemos, ásteres,
Grinaldas de luzes penduravam-se entre as árvores. Mark chegou primeiro, trazendo vinho e a sua nova namorada, Cara. Eles estavam a namorar há 6 semanas e estavam claramente loucos um pelo outro. Já era tempo de vocês dois perceberem, disse Daniele abraçando a Cara. Somos lentos a aprender, admitiu Cara sorrindo para Mark. Lídia veio a seguir, trazendo a sua famosa tarte de pêssego. Ela já tinha ido jantar ao apartamento de Ethan e Daniele 4 vezes. Cada visita era mais fácil, mais natural. Até já tinha começado a convidar Daniele para o seu clube de leitura. O Sr. Heller apareceu com a sua esposa, surpreendendo todos. Não podia perder isto, disse ele a Ethan. Além disso, queria dizer à senhorita Brooks que temos recebido chamadas durante todo o mês a pedir os seus serviços. Ela tornou-se bastante requisitada. Daniele corou. Obrigada. Isso significa muito. Obrigado a si. Aquela gala trouxe-nos mais negócios do que qualquer evento na nossa história. Mais convidados chegaram. Colegas da firma, amigos da rede de organização de eventos de Daniele, vizinhos. O jardim encheu-se de risos e conversas. Ethan afastou-se, observando tudo. A ver Daniele mover-se pela multidão, calorosa, confiante e radiante. A ver a sua mãe rir de algo que a tia Vi disse. A ver Mark e Cara a roubar beijos quando pensavam que ninguém estava a olhar. Esta era a sua vida agora. Não a que ele tinha planeado, a que ele tinha encontrado. Pareces feliz, disse Daniele aparecendo ao lado dele. Estou feliz. Eu também. Ela encostou-se a ele. Obrigada por isto, por tudo. Eu é que te devia agradecer. Tu mudaste tudo. Nós mudamos tudo, juntos. Vi chamou todos para se sentarem. A comida estava pronta. Frango assado, arroz de feijão, salada de polvo, pastéis de bacalhau, broa de milho, arroz doce. Um verdadeiro festim. Eles comeram, conversaram e riram. O sol de outono filtrava-se pelas árvores. Música tocava suavemente ao fundo. Após a refeição, Ethan levantou-se com o seu copo. Quero fazer um brinde, disse ele. Todos se calaram. Há 3 meses tinha a minha vida toda planeada. Pensava que sabia exatamente o que queria, o que precisava, quem devia ser. Ele olhou para Daniele. Depois esta mulher entrou na minha vida e destruiu cada um dos planos. As pessoas riram. E estou tão grato por ela o ter feito. Ele levantou o copo. Ao amor que amadurece, não apenas que inflama, a coragem de mudar, as pessoas que nos veem como realmente somos e nos amam de qualquer forma, e as segundas oportunidades. As segundas oportunidades, ecoaram todos. Eles beberam e Daniele levantou-se limpando os olhos. A minha vez, disse ela. Voltei a Lisboa de coração partido. Com medo de confiar, convencida de que o amor era algo que acontecia a outras pessoas, não a mim. Ela olhou em volta do jardim. Todos vocês provaram que eu estava errada, cada um de vocês. Mostraram-me que família não é apenas sangue. São as pessoas que aparecem, que ficam, que lutam por ti. Ela virou-se para Ethan. Especialmente tu. Tu lutaste por mim quando eu não conseguia lutar por mim mesma. Tu escolheste-me quando teria sido mais fácil ir embora. Tu amaste-me quando eu não me encaixava no plano. A voz falhou-lhe. Então, obrigada. Por me veres, por me escolheres, por me amares exatamente como sou. Ethan aproximou-se dela e puxou-a para os seus braços. À volta deles, as pessoas aplaudiram e vibraram. Amo-te, sussurrou ele. Também te amo. Eles beijaram-se, e o jardim irrompeu em aplausos e assobios. Mais tarde, enquanto o sol começava a pôr-se, Ethan e Daniele encontraram-se sozinhos junto aos canteiros de flores da Vi. Este foi um dia perfeito, disse Daniele. Foi. A tua mãe parece muito feliz. Ela está. Ela disse-me ontem que a lembras dela própria quando era mais nova, com uma vontade forte e cheia de vida. A sério, a sério. Acho que ela te vê como a filha que nunca teve. Os olhos de Daniele ficaram marejados. Isso significa tudo para mim. Eu sei. Ficaram em silêncio confortável a ver a luz desaparecer. Posso dizer-te uma coisa? Perguntou Ethan. Sempre. Tenho andado a ver anéis. Daniele prendeu a respiração. O quê? Não para comprar. Ainda não. Apenas a ver. Ele virou-se para ela. Porque um dia, quando estivermos ambos prontos, quero pedir-te em casamento como deve ser. Com um anel e um plano e tudo. Pensei que já não fazíamos planos.
Isto é diferente. Este é o único plano que quero fazer. Ela sorriu com lágrimas a escorrer pelo rosto. Pede-me quando estiveres pronto. Eu estarei aqui. Prometes? Prometo. Ele beijou-lhe a testa. Bom, porque não te vou deixar ir. Nunca. Bom, porque eu não vou a lado nenhum. Eles ficaram ali enquanto o sol se punha sobre Lisboa, pintando o céu em tons de laranja, rosa e dourado. O jardim brilhava com grinaldas de luzes. Os amigos e a família riam lá dentro. A música flutuava no ar. Tudo era imperfeito, desorganizado e real. Tudo estava exatamente como devia ser. 6 meses depois disso, numa manhã de primavera, Ethan acordou e encontrou Danielle já acordada ao lado dele. Tinham se mudado juntos há 1 mês. Uma pequena casa perto da beira-tejo, com um jardim nas traseiras. Precisava de obras, mas estavam a arranjá-la juntos. Bom dia, disse ele sonolento. Bom dia. Ela sorria. Tenho novidades. Boas notícias ou más notícias? Notícias incríveis. Ofereceram-me uma parceria. Ele sentou-se. O quê? Sabes aquela empresa de organização de eventos com quem tenho trabalhado? Querem que eu seja sócia plena. O meu nome na papel timbrado e tudo. Danielle, isso é incrível. Eu sei. Ela riu. Não consigo acreditar. Há 6 meses estava pronta para deixar Lisboa para sempre. Agora estou a construir um negócio aqui. Tu mereces isto. És a melhor no que fazes. Aprendi com os melhores. Ela tocou-lhe no rosto. Tu ensinaste-me a ser corajosa. Tu sempre foste corajosa. Eu apenas te dei uma razão para o mostrares. Ela beijou-o suavemente. Amo-te. Também te amo. Mais tarde naquela manhã, Ethan foi visitar a sua mãe. Tinha algo no bolso que precisava de lhe mostrar. Lídia estava no seu jardim, a podar rosas. Olá, mãe. Ethan, que surpresa agradável. Ela pousou as tesouras de poda. Está tudo bem? Está tudo perfeito, na verdade. Ele tirou a pequena caixa de veludo. Queria mostrar-te uma coisa. Os olhos de Lídia arregalaram-se. Ah, isso é... Era o anel da avó. O pai deu-me antes de morrer. Disse para o dar à mulher que me fizesse esquecer de respirar. O anel era simples. Um único diamante numa banda de ouro. Clássico, atemporal, bonito. Oh, Ethan! Os olhos de Lídia encheram-se de lágrimas. Ela teria adorado a Danielle. Eu também acho. Quando a vais pedir em casamento? Em breve. Ainda estou a planear o momento perfeito. Lídia riu. Algumas coisas nunca mudam. Continuas a amar os teus planos. Apenas os importantes. A sua mãe abraçou-o com força. O teu pai estaria tão orgulhoso do homem em que te tornaste. Achas? Tenho a certeza. Tu escolheste o amor em vez do medo. Essa é a coisa mais corajosa que alguém pode fazer. 2 semanas depois, Ethan levou Danielle de volta ao terraço do café. Era final da tarde, a mesma hora do dia em que se tinham conhecido. A mesma luz, a mesma brisa, a mesma magia no ar. Por que estamos aqui? Perguntou Danielle. Só queria revisitar onde tudo começou. Sentaram-se a uma mesa, pediram café. Falaram sobre os seus dias, os seus planos para o fim de semana. Coisas banais. Então Ethan disse: Lembraste da primeira vez que passaste por aqui? De vestido vermelho? Como poderia esquecer? Parecias ter sido atropelado por um caminhão. Eu fui. Por ti. Ela sorriu. Que galã. Estou a falar a sério. Num segundo estou aqui sentado, a pensar que tenho a vida resolvida. No segundo seguinte, tu passas e tudo muda. Ele estendeu a mão pela mesa e pegou na dela. Tu és a melhor coisa que me aconteceu. Ethan, deixa-me terminar. Ele respirou fundo. Passei a minha vida inteira a tentar construir a vida perfeita, carreira perfeita, apartamento perfeito, plano perfeito, mas esqueci-me da coisa mais importante. O que é? A vida não é sobre perfeição, é sobre encontrar alguém que torna a imperfeição bonita. Ele levantou-se e ajoelhou-se ao lado da cadeira dela. Os olhos de Danielle arregalaram-se. Ethan, ele tirou a caixa do anel. Danielle Brooks, tu destruíste o meu plano perfeito. Desafiaste tudo o que eu pensava saber. Fizeste-me corajoso quando eu queria estar seguro. Amaste-me mesmo quando eu não merecia. Lágrimas escorriam pelo rosto dela. Queres casar comigo? Perguntou ele. Queres continuar a destruir os meus planos pelo resto das nossas vidas? Ela riu entre as lágrimas. Sim, 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 sim. Ele deslizou o anel no dedo dela. Encaixou perfeitamente. Ela puxou-o para cima e beijou-o.
ali mesmo no terraço do café onde tudo começou. À volta deles, as pessoas começaram a aplaudir. O dono do café saiu com champanhe. Estranhos tiraram fotos e vibraram. Não consigo acreditar que fizeste isto aqui, disse Daniele, rindo. Onde mais o faria? Foi aqui que me apaixonei por ti. Apaixonaste-te por mim antes mesmo de saberes o meu nome. Exato. Ele beijou-a novamente. A melhor decisão que nunca planeei tomar. Ficaram ali por horas a ligar para amigos e familiares, a aceitar parabéns de estranhos, apenas a ser felizes. O sol pôs-se, as luzes acenderam-se, a cidade brilhava à volta deles, e Ethan pensou em quão longe tinha chegado, do homem que precisava de tudo planeado ao homem que tinha aprendido a abraçar o belo caos do amor. No que estás a pensar? Perguntou Daniele. Que sou o homem mais sortudo do mundo. Resposta correta. Ela levantou a mão, admirando o anel. A tua avó tinha bom gosto. Tinha. O meu pai também. Ele sabia reconhecer o amor quando o via. Gostava de o ter conhecido. Ele ter-te-ia adorado. Provavelmente teria gostado mais de ti do que de mim. Ela riu. Duvido. Confia em mim. É impossível não te amar. Voltaram para casa de mãos dadas, noivos e felizes, e prontos para o que viesse a seguir. Porque tinham aprendido a lição mais importante. O amor não se encaixa no plano. O amor é o plano. O casamento aconteceu 6 meses depois, numa perfeita tarde de outubro. Casaram-se no jardim da tia Vai, rodeados de flores, amigos e amor. Lídia chorou durante toda a cerimônia. Mark foi o padrinho. Cara foi a madrinha. Vi oficiou. A cerimônia foi simples, sem discursos elaborados, sem grandes tradições. Apenas 2 pessoas a prometerem escolher-se todos os dias. Quando Ethan viu Daniele a caminhar pelo corredor improvisado, chorou. Ela usava um vestido branco simples com flores vermelhas no cabelo, uma homenagem ao dia em que se conheceram. Ela era a coisa mais bonita que ele alguma vez vira. Olá, sussurrou ela quando o alcançou. Olá. Vi sorriu para ambos. Estamos aqui reunidos hoje para testemunhar algo especial. Não apenas um casamento, mas a união de 2 pessoas que aprenderam a amar corajosamente. Ela falou sobre coragem e escolha, sobre como o amor nem sempre é fácil, mas vale sempre a pena. Sobre como as melhores relações são construídas não na perfeição, mas na honestidade, no compromisso e na graça. Então foi a hora dos votos. Ethan foi o primeiro. Danielle, tu entraste na minha vida de vestido vermelho e viraste tudo do avesso. Desafiaste-me, mudaste-me, tornaste-me melhor. Prometo continuar a escolher-te todos os dias pelo resto da minha vida. Prometo ser corajoso o suficiente para te merecer. E prometo que nunca serás um segredo, nunca serás escondida, nunca serás nada menos do que celebrada. A voz falhou-lhe. Amo-te. Não porque te encaixas num plano, mas porque és tu, e és tudo. Daniele limpou os olhos. Depois falou. Ethan, eu vim para Lisboa de coração partido e com medo, convencida de que o amor não era para mim. Então tu viste-me de verdade. Tu lutaste por mim quando eu não conseguia lutar por mim mesma. Tu escolheste-me quando teria sido mais fácil ir embora. Ela respirou fundo. Prometo ser paciente quando te deixares levar demais pelo planeamento. Prometo lembrar-te de respirar quando as coisas se tornarem avassaladoras. E prometo continuar a destruir os teus planos da melhor maneira possível. Amo-te, não apesar dos teus defeitos, mas por causa deles. Por seres real, honesta e corajosa. Trocaram alianças. Vi, declarou-os marido e mulher. E quando se beijaram, o jardim irrompeu em aplausos. Na recepção, sob luzes suspensas e estrelas, Ethan fez um brinde. Obrigado a todos por estarem aqui, por nos apoiarem, por nos mostrarem o que o amor significa. Olhou para Daniele, sentada ao seu lado no seu vestido branco com flores no cabelo. Há 1 ano, eu achava que tinha a vida controlada, tinha um plano, uma cronologia, uma imagem perfeita do que o meu futuro deveria ser. Ele sorriu. Enganei-me em tudo. As pessoas riram. A melhor coisa que me aconteceu foi ter os meus planos destruídos, por ela. Ergueu o copo. A minha mulher, que me ensinou que o amor é melhor do que os planos, que a autenticidade é melhor do que a imagem, que a coragem é melhor do que o conforto. Todos beberam. Depois Daniele levantou-se. É a minha vez.
Ao meu marido, obrigado por me veres, por me escolheres, por me amares exatamente como sou. Olhou para os amigos e familiares. E a todos vocês, obrigado por nos mostrarem que a família se constrói, não se nasce nela, que o amor é uma escolha que fazemos todos os dias, que as melhores histórias não seguem o guião. Virou-se novamente para Ethan. Um brinde a escrevermos a nossa própria história. Juntos. Beijaram-se, e a recessão continuou noite dentro. Dança e risos. Histórias e alegria. Mark apanhou a liga. Cara apanhou o bouquet. Olharam um para o outro e coraram. Lídia dançou com Ethan, com lágrimas nos olhos. Sabe, teu pai estaria tão orgulhoso, sussurrou ela. Eu sei, mãe, obrigado por tudo. Obrigado por me ensinares o que é importante. Mais tarde, enquanto a festa acalmava, Ethan e Danielle estavam à beira do jardim, a observar os seus entes queridos a celebrar. O melhor dia da minha vida, disse Danielle. O meu também. O que é que achas que acontece agora? Agora vivemos, construímos a nossa vida juntos, discutimos e fazemos as pazes e rimos, e choramos e fazemos tudo de novo. Sem planos? Bem, ele sorriu. Talvez um plano. Qual é? Amar-te melhor a cada dia. Escolher-te todas as manhãs. Nunca deixar de lutar por nós. Ela beijou-o suavemente. É um bom plano. O único plano que importa. Ficaram ali debaixo das estrelas, marido e mulher, parceiros na vida. À sua volta o jardim brilhava com luzes e amor. O futuro estendia-se à sua frente, desconhecido, não planeado, perfeito na sua imperfeição. E eles estavam prontos para tudo, juntos. 5 anos depois, a esplanada do café na Rua do Comércio fervilhava de clientes matinais. Ethan estava sentado à mesma mesa onde tudo tinha começado, com 2 chávenas de café à sua frente. Verificou o relógio. Ela chegaria a qualquer momento. Pontualmente, Danielle apareceu. Vestia roupas casuais, umas calças de ganga e uma blusa. O seu cabelo estava mais curto agora, num corte elegante. Parecia confiante, feliz, bonita. Também trazia um carrinho de bebê. Desculpa o atraso, disse ela beijando-o. Alguém precisou de uma muda de fraldas mesmo quando estávamos a sair. Ethan inclinou-se para olhar para a filha. Emma, de 8 meses, com os olhos escuros da mãe e o sorriso do pai, arrulhou feliz. Olá, minha doce menina. Ethan arrulhou. Deste trabalho à mãe? Sempre, disse Danielle, mas sorriu. Acomodaram-se, Emma contente no seu carrinho, a observar o mundo com os olhos arregalados. Isto parece familiar, disse Danielle, olhando à volta. Devia. Foi aqui que tudo começou. Há 5 anos. Há 5 anos. Ele estendeu a mão e pegou na dela. Os melhores 5 anos da minha vida. Mesmo com as noites sem dormir, as fraldas sujas, o caos, especialmente com tudo isso. Ela apertou a mão dele. Eu também. Ficaram ali sentados a beber café, a observar a filha, a desfrutar da manhã. À sua volta, a vida acontecia. Pessoas passavam, conversas fluíam. A cidade avançava. E Ethan pensou em como a sua vida era diferente do que tinha planeado. Pensara que casaria com alguém delicada e loira. Em vez disso, casara com uma mulher negra forte que o desafiava todos os dias. Pensara que teria uma vida calma e ordeira. Em vez disso, tinha caos e barulho e risos e amor. Pensara que seguiria o plano. Em vez disso, o plano tinha-o mudado. No que estás a pensar? Perguntou Danielle. Naquela manhã. Quando passaste com o teu vestido vermelho. Tu realmente não consegues esquecer isso, pois não? Nunca. Ele sorriu. Esse foi o momento em que tudo mudou. Para mim também, admitiu ela. Vi-te a olhar fixamente e pensei, aquele homem vai dar que falar. Eu dava que falar? O melhor tipo. Emma fez um barulho, esticando-se para eles. Ambos se inclinaram, deixando-a agarrar os seus dedos. Ela é perfeita. Ethan sussurrou. Ela é. Queres mais? Danielle riu. Pergunta-me novamente quando esta dormir a noite toda. Justo. Terminaram o café. Depois arrumaram as coisas para ir para casa. A casa deles. A pequena casa à beira-mar que tinham renovado juntos. O lugar onde tinham construído a sua vida. Enquanto caminhavam pela Rua do Comércio, com Emma a tagarelar no seu carrinho, Danielle disse, obrigado. Pelo quê? Por me teres escolhido. Por lutares por nós, por seres corajoso. Tu também fizeste tudo isso. Fizemos juntos. Juntos, ele concordou. E essa era a verdade.
Juntos, tinham construído algo bonito, não perfeito, não planeado, mas real e honesto e cheio de amor. O tipo de amor que perdura, o tipo de amor que cresce, o tipo de amor pelo qual vale a pena lutar. Ao dobrarem a esquina, Ethan olhou para trás para o café uma última vez, para a esplanada onde se sentara há 5 anos, convencido de que sabia o que queria. Ele sorriu. Estivera tão enganado e tão certo, porque às vezes o melhor plano é não ter plano nenhum. Às vezes, basta deixar o amor passar com um vestido vermelho e mudar tudo. Faz-se ideia.